novamente para falar sobre orientação de estudos, mas especificamente orientação de estudos no nono ano. Neste bimestre, neste quarto bimestre, a orientação de estudos, no nono ano, vai contar com tarefas construídas a partir da matriz de referência do SARESP. Então, nós vamos ter trilhas com conteúdo de língua portuguesa e matemática. A matemática aí é a novidade, além do fato de serem trilhas especialmente elaboradas para o SARESP. As atividades de matemática serão hospedadas, então, na plataforma Tarefas. Olha, está grifado, tá, gente? Excepcional e exclusivamente para o nono ano, tá? Para o nono ano, nós temos as trilhas lá na plataforma Tarefas. Por que isso? Né? Por que a gente está trazendo este formato? O nosso coordenador teve uma conversa com a equipe de recomposição de aprendizagem e referente ao componente de orientação de estudos, porque é uma oportunidade com a estrutura de os estudantes se prepararem para a avaliação de logo mais, né, no final de novembro, porque ela vai permitir revisão e aprofundamento de temas que podem ser demandados no SARESP, ela tem formato contextualizado e lúdico, o pessoal que acompanha orientação de estudos, especialmente a plataforma Tarefas, orientação de estudos, observam que as atividades sempre trazem um contexto, e sempre numa linguagem muito pertinente aos estudantes, e também é um momento de se conectar os estudos e as aprendizagens dos estudantes com o seu próprio cotidiano. Então, isso é bem interessante de pensarmos, né? E faz com que a gente tenha algumas características, né, específicas para este quarto bimestre e nono ano de orientação de estudos. Todas as trilhas ficarão disponíveis até o final do bimestre. Uma característica da orientação de estudos, das trilhas de orientação de estudos, é que elas expiram em 15 dias, né? Mas no nono ano, não. Todas ficarão disponíveis até o final do bimestre. Os estudantes, de forma que os estudantes tenham recurso a mais à sua mão para estudar, para se preparar para a prova que farão, né, no final de novembro. As trilhas, a primeira trilha que foi disponibilizada hoje, talvez tenha pegado alguns de vocês de surpresa que não leram o boletim que saiu na sexta-feira. O boletim traz as informações mais detalhadas. Elas foram disponibilizadas hoje, 30 de setembro. Essas trilhas, diferentemente do que ocorre, foram antecipadas para que a gente otimizasse o tempo. Então, serão 8 trilhas. Para os demais anos e séries, serão 6 trilhas, não é? A possibilidade dos estudantes se concentrarem em temas que eles têm mais dificuldade, né? Retornando às trilhas quantas vezes entenderem necessário para consolidar a aprendizagem dele. E é por isso que a primeira trilha ela tem formato de simulado. Ele vai resolver 30 questões, vai verificar aquelas que têm mais dificuldade, e ele retornando, ele consegue, porque ela não expira, ele consegue revisar as aprendizagens, né? E esse acesso continua igual lá no CMSP, com login e senha, que os estudantes já estão acostumados, então não é novidade, não é dificuldade, e é uma oportunidade para um trabalho coletivo, porque a orientação de estudos, ela tem essa prerrogativa, né? Lá na nossa rubrica, esse é um dos fatores, né, de avaliação, verificar esse trabalho colaborativo entre eles para esse momento de aprendizagem. E o mais interessante disso tudo é que é mais uma oportunidade, mas não é ficar focando só no SARESP, é estudar temas que podem ser demandados no SARESP, quer dizer, é construir uma aprendizagem que não vai se esvair após a prova, não é? A avaliação é uma aprendizagem que se consolida. O cronograma, quantidade de trilha e prazos, como vocês vão ver aí no próximo slide, é esse. Ano
que é o nono que a gente está falando aqui, nós vamos ter 16 trilhas. Daí vocês me perguntam, mas não são 8 trilhas lá na plataforma? Porque agora a gente soma as trilhas de matemática, então são 16 trilhas, 8 de língua portuguesa, 8 de matemática. Não expiram, isso tem que ficar bem claro. O estudante pode voltar quantas vezes forem necessárias para revisitar essa trilha. É como eu falei, fazem uma discussão em grupo de algumas dificuldades. Eles vão lá, abrem a trilha e reveem aquilo que pode ser um fator de dificuldade para um, mas o outro tem a capacidade, o colega, né? As duplas produtivas, os grupos de conseguir. Os demais anos e séries, eles continuam com as 6 trilhas. No quarto bimestre, a gente reduziu em 6, né? Reduziu em 2, para os estudantes conseguirem fazer todas as coisas que acontecem no quarto bimestre. Os acessos, né? Continua sendo lá no centro de mídias, o estudante abre lá, clica em tarefas. Para língua portuguesa, ele vai, entre os componentes, escolher orientação de estudos como ele sempre fez. Né? Matemática, como vocês podem ver no próximo slide, é a mesma coisa, com a diferença que foi inserido um outro componente, que é OE Mate 9 ano, né? Que significa a trilha de matemática. E para finalizar, nos próximos slides, a gente tem um GIF de como é uma trilha para quem não se lembra ou nunca viu. Ela é contextualizada. Essa de língua portuguesa traz todo um questionamento voltado em cima de um filme, e daí depois tem as questões, eles entendem. No próximo slide, a gente vê o de matemática. No de matemática, traz, por exemplo, o Minecraft, que é um joguinho muito difundido na internet, que muitos estudantes gostam, e se contextualiza para depois as questões. Gente, é isso. O boletim saiu na sexta-feira. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês sabem o meu e-mail, é emerson.costa@educacau.sp.gov.br. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a companhia de vocês e até a próxima. Maravilha, Hermes. Hermes, você falou de dúvida, pode te enviar, mas vou aproveitar para não te mandar um e-mail, te perguntar aqui, né? Você está perguntado aqui no chat. E como é que fica Matific e CAN, né? Já que você trouxe essa orientação e surgiu essa dúvida aqui de alguns no chat, né? Matific e CAN continuam nas outras séries e anos. Só o nono ano é que tem as trilhas. Então, o conteúdo de matemática e orientação de estudo segue o mesmo para os anos finais. Matific e para o ensino médio, o CAN. Segue a mesma coisa. Não muda nada. Beleza, no nono ano teve essa alteração. Só o nono ano, porque eles estão se preparando para a avaliação do SARESP. Só por isso. Maravilha. Então, acho que